Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez pelo canal Eternidade Passada. Nesse vídeo aqui eu quero estar respondendo a pergunta do nosso irmão Rogério. Aqui eu estou no grupo do WhatsApp, o grupo Mensagens de Vida, e o nosso irmão Rogério entrou no Mensagem de Vida através do canal Eternidade Passada e ele fez uma pergunta aqui e eu quero estar falando, qual é o meu ponto de vista sobre a questão que ele colocou. Mas antes eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, os irmãos, as irmãs. Sou muito grato pela inscrição de vocês, ajuda muito. Quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe, comente também. Se você não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever nesse canal, tá ok? Bom, vamos lá, então vamos ouvir a pergunta do nosso irmão, tá bom? Ele até cita aqui canais e tal, mas não tem problema algum, Ninguém tá falando mal de ninguém aqui, tá bom? E vamos ouvir a pergunta do nosso irmão, tá? Vamos lá. Bom dia, irmãos e irmãs. O meu nome aqui é Rogério. Eu tô falando aqui de Feira de Santana, Bahia. Olha só, eu me inscrevi no canal aí do irmão Cleison, né? Deixa eu ver. Cleison, vi aqui, irmão Cleison, Eternidade Passada. Eu sou uma pessoa assim muito curiosa, certo? É claro que nem tudo que a gente acha na internet a gente deve dar credibilidade 100%, né? E eu, de um tempo pra cá, descobri muitas coisas na internet, principalmente em relação a essa questão, da semente da serpente, do Espírito Santo também. Mas assim, quando a gente pega algum assunto desse que a igreja nunca ouviu, não está acostumada, a gente geralmente passa a não acreditar muito quando é apenas de uma pessoa quando fala, né? A gente absorver é muito difícil. Mas eu tenho visto outros canais e percebi que além de você aí, Cleison, tem esse Samuel, que eu sou inscrito no canal dele, tem o Neemias, também sou inscrito. Estou inscrito em vários canais, eu tenho o costume de ouvir todo mundo, né? Até os que são contra também eu ouço, porque a gente tira as nossas conclusões a respeito, né? E eu ouvi 3, 4, já 5 pessoas falar sobre esse respeito aí. Respeito à semente da serpente. Respeito à semente da serpente. Inclusive o Romilson Ferreira, né? É o Romilson Ferreira. Só que o Romilson Ferreira, ele já fala que ela foi seduzida pela serpente mesmo, que Satanás entrou na serpente, né? Eu queria até que você explicasse a respeito, porque de fato fica uma coisa meio confusa aí, né? A respeito disso aí. Porque assim, o Samuel, já ouvi 2 lives do Samuel a respeito. E ele fala que não é literalmente uma cobra, né? Uma serpente, que foi o próprio Satanás, porque ele, como um serafim, ele se transfigura também, assim como no dragão, né? Que a Bíblia descreve ele como o dragão e a antiga serpente. Só que o Romeu fala lá no canal dele da serpente, da cobra, que a Bíblia fala, né? Que era o ser, né? Mais astuto, tal. E a gente vê hoje as cobras, pela maldição que Deus lançou, a gente vê as cobras se rastejar, né? Pelo seu ventre. Quer dizer, se não foi a cobra, né? Logicamente, literalmente falando, o animal, né? E porque o animal levou essa culpa também, né? Ter se rastejado. Será que foi pela questão de ter sido usada
o animal ter sido usado por Satanás, né? É claro que não tem, eu creio que só Deus sabe o que foi, né, o que é que de fato, né, aconteceu mesmo, né? Porque, sei lá, o que se fala é apenas deduções, né? São apenas deduções, mas não tem, assim, algo que comprove. Você falou no seu vídeo aí, que eu assisti um dos seus vídeos, você falou sobre o Tarragum, né? Eu já pesquisei um pouco sobre o Tarragum, inclusive tem uma irmãzinha aí que mandou pra mim também o link, que eu entrei no Tarragum pelo PDF, né? Mas o Tarragum também não fala assim de forma clara, né? Se Satanás entrou na serpente, foi ele mesmo que se transfigurou na serpente. Aí fica uma coisa meio assim, confusa a respeito disso, né? Que um explicar uma coisa, outro explicar outra. Eu queria só a sua opinião a respeito disso aí. Bom, beleza. Bom, então nós vimos aqui a pergunta, né, do nosso irmão Rogério Miranda a respeito da questão da serpente, né? Se Satanás entrou na serpente ou se era o próprio Satanás, né? Se a questão que ocorreu ali foi com a cobra, né? O réptil, ou se foi uma questão com a entidade, com a pessoa de Satanás, tá? A respeito do canal que você citou, acho que é Romilson, né? Eu não conheço, já vi alguma coisa, alguém falando alguma coisa sobre ele, sobre o canal, né, dele, mas não acompanho, né? Então não sei exatamente o que ele fala a esse respeito, tá? Tem outras pessoas que falam sobre semente de serpente, mas colocam de uma forma... Então acaba que todos aqueles que falam, né, acabam sendo taxados, recebendo as mesmas críticas por conta de outros que falam de forma equivocada, tá bom? Primeira coisa, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, tá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Como que é o nome do dragão, da antiga serpente? Chamado o diabo e Satanás. Veja, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então veja, o dragão, Satanás e o diabo são a antiga serpente. Veja que Apocalipse te linkou, foi um link direto. Abriu uma janela em Gênesis, onde fala sobre a serpente. Então você percebe que a serpente do jardim é esse mesmo dragão aqui. Então tem sim pessoas que falam, né? A gente aprende no sistema religioso que Satanás ele incorporou na serpente, né? Mas você percebe que Apocalipse ele abre a janela direto lá em Gênesis, mostrando que aquela serpente é o mesmo dragão. Imagine se estivesse escrito lá que o dragão seduziu a Eva. Será que as pessoas iriam ficar pensando que tinha um dragão lá seduzindo Eva? Olha que interessante. Postaram aqui no grupo, né? Ezequiel 31, versículo 8. Eu vou ler aqui só onde está grifado, tá? Negrito, olha só. Deixa eu só abrir aqui. Abrir aqui pra gente, olha só. Deixa eu só
Deixa eu sair daqui que é melhor, né? Olha só onde está em negrito, tá? É Ezequiel 31, do verso 8 em diante, olha só. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem. Rica ramagem. Quem tem ramos? Árvores. A inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Então perceba, aqui nesse texto, o dragão, Satanás, a antiga serpente, ele é apresentado como uma árvore bela no jardim de Deus. E se tivesse escrito lá, a árvore seduziu a mulher? Aí o pessoal ia ficar pensando que é uma árvore também? Então, precisamos entender o quê? A serpente do Éden foi explicada em Apocalipse 12, que é o dragão, que é a grande árvore, que é também diabo, que é Satanás. A mesma pessoa. O Targum. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui sobre o Targum. Esse texto aqui é do Targum, certamente. Tá? Veja. Deixa eu abrir no meu Targum aqui que é melhor, tá? Tá abrindo, só um minutinho. Tá, Targum de Jerusalém. Só um minutinho. Então, antes da gente abrir o Targum, deixa eu ler rapidinho aqui Gênesis 1, 28, que é para você ver que rastejar, né, é aplicado lá a Samael, a Satanás, como um castigo. Mas veja que no capítulo 1, verso 28 de Gênesis, o Criador, ele fez inclusive os animais que rastejam e viu que era bom, tá? Porque as pessoas falam, não, era uma cobra e a cobra andava, a cobra voava, mas agora a cobra perdeu as asas, perdeu as pernas e se arrasta, tá? Então é preciso entender aquele tipo de linguagem, a profundidade daquilo, porque Deus fez os animais que rastejam e viu que era bom, tá? Eu vou ler aqui e a gente já vai para o Targum. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então você percebe que Deus criou os animais que rastejam, né? E sempre ao final da criação ele fala, e viu Deus que era bom, tá bom? Então tem que ter profundidade ali para entender bem, porque a cobra nunca teve pernas, tá? E o que é chamado de serpente lá é o Nahash, o encantador, Satanás. É importante também destacar Gênesis 3:1, que fala sobre a serpente também. Olha só. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Em outras Bíblias vai estar que todos os animais do campo, tá? É importante destacar aqui que a palavra aqui, animais, ou alimárias, é a palavra 2416 do dicionário Strong, Rai, vivente, traduzido como animais, ou também alimárias. Lá em Ezequiel 1, 5, 1, 13 e 1,14, você vai encontrar também 2,4,16 a palavra Rai, que é traduzido lá como viventes, ou os seres viventes, que é a mesma palavra de Gênesis traduzida por animais, ou vivente, né? Animal vivente. Então está associada com a palavra seres viventes de Ezequiel
1:5, 1:13 e 1:14. E em Ezequiel 28, eu só vou abrir, acho que eu não vou ler. Ezequiel 28, lá em Ezequiel 28 vai descrever que o diabo, Nahash, a serpente, o dragão, estava onde? Estava no Éden. Satanás estava no Éden. Ezequiel 28, versículo de número 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Tá? Vamos lá para o Targum, então. Tá, Targum de Jerusalém. Vamos lá aqui, Gênesis 3, depois vamos ler o Gênesis 4. Gênesis 3. Diz assim: E a serpente era a mais ardilosa de todos os seres do campo, que Eloquim tinha feito. E disse à mulher: É verdade que Eloquim disse: Não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: Dos demais frutos das árvores do jardim temos permissão de comer, mas do fruto da árvore que está no meio das árvores do jardim, disse: Não comereis de sua porção, nem tocareis nele, para que não morrais. E naquela hora a serpente falou uma acusação contra o seu Criador e disse à mulher: Não é a morte que morrereis, contudo, todo artista odeia a sua obra de arte, pois diante de sabe-se abertamente que, no dia em que comerdes de sua porção, sereis como os grandes Malaque, que sabem discernir entre o bem e o mal. E a mulher viu Samael, o Malaca, da morte, e temeu, e sabia que boa era a árvore para se comer, e era cura para iluminar a luz dos olhos, e árvore desejável, para por ela dar o entendimento. E ela tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido com ela, e ele comeu, e foram iluminados os olhos de ambos. Tá, só até aqui. Vamos ler o capítulo 4. Capítulo 4. E Adão conheceu intimamente Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael. Que ela ficou grávida de quem? Samael, tá? O Malaca desejável. E ela concebeu e deu à luz Caim. E ela disse: Tenho adquirido um homem do Malaca. E continuou a gerar de seu marido Adão o seu irmão gêmeo, a Abel. Só até aqui. Então perceba, o Targum ele vai colocar para a gente detalhe do Gênesis 4, onde fala que Eva concebeu e deu à luz a Caim, né? E a nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos em mãos, a maioria das pessoas tem em mãos, vai dizer que Eva alcançou do Senhor um varão. Então você pode inclusive ir lá no canal do Samuel, Metafisicamente, veja a última live que ele fez, a semente da serpente, refutando o reino do inferno, que ele vai colocar para a gente lá a explicação de algumas omissões e dificuldade de interpretação desse texto aqui, do capítulo 4 de Gênesis, tá? Então houve uma grande dificuldade de intérpretes em interpretar esse texto, tá? O Targum, ele traz esses detalhes porque ele foi escrito no aramaico, ele traz para a gente o que seria o mais próximo do entendimento dos hebreus da época do Senhor Jesus, dos israelitas, dos judeus da época do Senhor Jesus. Falavam aramaico e tinham, inclusive, esse material, tá? Essa tradução.
Bom, então você percebe que Samael, o dragão, a grande árvore, Satanás e o diabo são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. Aí foi perguntado também, né? Por que a cobra então ela rasteja, né? Agora, é, porque Deus disse que a cobra se rastejaria, né? Foi um dos castigos sobre a serpente. Mas veja, é apenas a cobra que rasteja? Diversos outros animais também rastejam. Um exemplo é a minhoca, por exemplo. É um animal que rasteja, não é? Teria a cobra então alguma coisa a ver com esse pecado? Será que ela também foi punida e passou a rastejar também por conta disso? Hã? Então nós temos diversos outros animais que também rastejam, né? Formas de vida que rastejam também, tá ok? E por que todas as outras cobras que não participaram daquela cena também rastejam? Por que não somente aquela cobra? Por que todas as outras cobras teriam que rastejar também? Hã? Então perceba, a linguagem de Gênesis é a mesma linguagem de Apocalipse. Existe literalidade, mas existe linguagem de mistério, existe símbolos, figuras que tipificam alguma coisa, sendo que a cobra ela é uma figura, ela é um tipo, ela é um símbolo de Satanás, sendo que o próprio Satanás, dentre suas formas, também assume a forma serpentária. Não estou dizendo que ele se transformou numa cobra como essa que nós conhecemos, mas ele tem essas formas como forma de dragão, é uma forma de juízo, como outras formas, como forma de interação. Por exemplo, quando ele conversa com Yeshua e o transporta, leva a um alto monte, oferece todos os reinos para ele, aparentemente ali ele se apresenta na sua forma de interação pacífica, não na sua forma de juízo de ataque, como seria na sua forma de dragão. E esse dragão certamente não seria a imagem desse dragão que nós temos na nossa cabeça. Uma imagem parecida, uma sombra. Essa imagem desse dragão que nós temos na mente, que desenham por aí, nos contos chineses e tudo mais, essa imagem seria uma espécie de uma sombra da realidade da imagem do dragão. Então, mesmo a serpente da criação terrestre, ela é uma sombra da verdadeira forma serpentária celestial. Assim como os pássaros, uma águia é uma sombra da verdadeira forma de uma águia celestial. Assim como o ser humano é uma sombra da verdadeira forma divina, porque nós temos a imagem e semelhança divina. Entende? Mas é apenas uma sombra. Não é a realidade, não é de fato igual em todos os detalhes, não é? Então, respondendo a sua pergunta, meu irmão, a serpente era o próprio Satanás, que é apresentado com o nome de serpente. Então eu vou deixar inclusive o link da live do Metafisicamente, refutando o reino do inferno, falando sobre a semente da serpente, para que você assista com muita calma, que lá vai estar bem detalhado todos esses pontos, inclusive no hebraico, inclusive buscando o aramaico, inclusive trazendo textos também dos pais da igreja, tá bom? Bom, eu espero que tenha dado para ajudar. Nós vamos estudando juntos, aprendendo, todos juntos, tá bom, meus irmãos? Bom, espero que tenha dado para elucidar aí a pergunta do nosso irmão Miranda. Tá bom, meu irmão? Shalom, shalom. Fica na paz do Eterno.